Sejam todos muito bem-vindos ao programa Endireita Brasil, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET para Novo Hamburgo e região e canal 6 em São Leopoldo. É uma alegria muito grande estarmos recebendo a sua companhia. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, nós temos um encontro marcado aqui com você. Também lembramos que o programa Endireita Brasil, todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira, está no ar na 90.3 FM Rádio Felicidade. Você pode acompanhar também o nosso trabalho nas redes sociais, @JulianoSoutoNH, e você me encontra ali no Instagram, no Facebook, Twitter, Kawaii e no TikTok. O nosso programa é um programa de direita, um programa conservador, um programa que vai trazer os principais fatos políticos que marcaram a semana, o mês e que estão nos principais meios de comunicação de todo o nosso país. Nós estamos hoje aqui num bate-papo muito especial com uma pessoa extremamente qualificada, um amigo pessoal, suplente de senador do nosso Congresso Nacional. Eu estou falando do Coronel Mário Andreuza. Prazer, Coronel, lhe receber. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Olá, Juliano. Olá, amigos do Endireita Brasil. Um prazer enorme estar com vocês, trazendo algumas informações, alguns dados e contribuindo para o esclarecimento da sociedade aqui do Vale dos Sinos. Coronel, para nós é um prazer muito grande lhe receber. Nós queremos fazer esse bate-papo aqui com o senhor, começando com a sua vida. Como é que foi o início da vida do Coronel Andreuza? Pois é, Juliano, são 70 anos, né? Estou completando já agora. Já 70, Coronel? Já 70. Mas olha aí, novo, né? Está em forma. Não, vou fazer 70 esse ano, mas é uma história de muito trabalho, de muita superação. Eu venho de uma família de militares, meu avô era militar, meu pai é militar. Portanto, é uma condição que nos permitiu viajar muito pelo Brasil e algumas vezes pelo mundo por conta do trabalho, e nessas andanças a gente sempre adquire muita experiência, muitos amigos, e, portanto, eu sou natural da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Sou um paulistucho, olha aí. Sou um paulista com gaúcho. Eu vim para o Sul logo depois de formado. Fiz a escola militar, saí de casa com 16. O senhor chegou a fazer o colégio militar? Fiz o colégio militar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, mas olha aí. E saí de casa muito cedo, né? E o senhor foi para a preparatória no terceiro ou no primeiro ano? Na sua época não? Não, eu fiz do colégio militar diretamente. Direto para a AMAN. Para a AMAN. Ah, ok. E fiz o segundo grau no colégio militar, portanto, com 16 anos fui para o Rio de Janeiro. Fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, estado do Rio. E me formei e vim para o Rio Grande do Sul. Que ano que o senhor se formou? 1976. 76. Então o senhor é um ano mais antigo do que o meu tio, Coronel Gilberto, seu colega. O Gilberto é meu contemporâneo, meu amigo. Ele tem um carinho muito grande pelo senhor. E eu por ele. É uma pessoa especial da minha convivência desde esses tempos acadêmicos. Portanto, ao chegar no Rio Grande do Sul, fui servir em Santana do Livramento. O primeiro quartel foi Santana. O 7º Regimento de Cavalaria Mecanizada, em Livramento. E a partir daí fiz a minha trajetória militar, servindo em várias unidades, né, de Livramento. Fui para São Paulo, né, me casei em Livramento, a minha primeira senhora é de Livramento, meus filhos, um de Quaraí e outro de Livramento. Eu tenho 2 filhos, 5 netos, né, e isso me dá uma condição familiar muito agradável. A sensação de você ser avô é uma coisa maravilhosa. É melhor ser pai ou ser avô? Não, tudo tem seu momento, né? São coisas muito diferentes, porque ser avô é ser pai 2 vezes. Olha então, aí, é uma legal. coisa muito interessante. Então, fiz minha carreira militar toda dentro da arma de cavalaria, com todas as dificuldades, né, e algumas facilidades também de mudança para lá e para cá, que eu considero uma experiência muito rica para mim e para os meus filhos. Os filhos dos militares, eles não têm amigos de infância, porque eles mudam muito a cada 2 anos. Por outro lado, eles não têm uma raiz, um local que ele diga, não,
Eu, por exemplo, nasci em Piracicaba, mas fiquei lá há pouco tempo. Sim. Né? E isso permite que você também, se por um lado você não tem essa condição de ter uma região que seja para chamar de sua, você nasceu e cresceu e morreu naquela cidade, você tem uma vivência de conviver em vários ambientes, com várias pessoas, em várias escolas. Conhece muita gente. Muita gente. Você sai meus filhos saíram de Quaraí e foram estudar em São Paulo. Olha. Então é uma diferença muito grande, né? Forma novas amizades. Assim. Mas daí chega um momento da carreira do militar que ele tem que escolher onde é que ele vai terminar a carreira. Geralmente é no local que ele vai residir, que ele vai ficar. É. E o senhor escolheu o Rio Grande do Sul. Escolhi o Rio Grande do Sul. Ao longo da minha carreira eu fiz vários cursos, fui me preparando, né, para atingir posições mais elevadas no Exército. Fiz o curso de Comando de Estado-Maior. Que é dificílimo. Que é dificílimo. Que é dificílimo. A gente que conhece um pouco do meio militar, eu tive um tio que fez também a ECM e eu me lembro quando ele estava estudando para a ECM, que era muito difícil, é uma seleção mesmo. É o nosso doutorado, né? É uma seleção muito grande e você tem que ter uma visão muito profunda de mundo, conhecimento de história, de geografia, de assuntos contemporâneos, de ciências políticas, né? E depois fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, uma pós-graduação em gestão empresarial aqui na PUC, e fui me qualificando tanto no meio militar quanto no ambiente civil. Depois da Escola de Comando de Estado-Maior, existe uma pós-graduação, é um curso depois do Estado-Maior que se chama curso de Política, Estratégia e Alta Administração. Uhum. Então aí é que você tem uma formação política, uma formação em estratégia mais aprimorada. Só para você ter uma ideia, numa turma de 400 oficiais que saem da Academia Militar, só 30 fazem esse curso. Sim. Então é menos de 10%. Né? E desses 30, 18 a 20 são promovidos a generais e os outros vão para o exterior. Então é uma carreira que dá oportunidade, mas obriga que você se estude, se especialize, esteja sempre em contato com todas as... E aí depois foi comandar? Nesse meio tempo, eu primeiro comandei e depois fui fazer o curso de Política e Estratégia. Ah, certo. Comandei o 8º Regimento de Cavalaria em Uruguaiana, onde eu já tinha passado... Um grande quartel lá, né? É uma unidade de pronto movimenta emprego. A cidade, né? Nossa, movimenta a cidade e a região. E é uma unidade super operacional, uma unidade muito guerreira, muito combativa, uma das mais preparadas. Na minha época, que eu comandei, já faz algum tempo, ela era uma unidade de pronto emprego, ou seja, daquelas unidades da tropa que são as primeiras a serem empregadas quando eventualmente for necessário. Aqui da nossa região, para a gente ter uma ideia, um quartel que foi de pronto emprego, o 19. O 19. Só existiam 6 aqui no Comando Militar, 6 no Exército. Só existiam 6 unidades de pronto emprego no Exército. E uma delas era o 19 e outra era o 8º. Que legal, que coisa boa. O que exige uma capacitação muito grande, não só do comandante, mas de todo o seu quadro de oficiais, subtenentes, sargentos e cabos soldados. A maioria dos cabos soldados, a totalidade, são profissionais. Não, nessas unidades, raramente, nesse período, entram recrutas, entendeu? Uhum. Então, são realmente uma tropa especializada. E aí depois, já estava indo para a reserva, qual foi a última unidade? A última unidade minha foi o Estado-Maior do Exército. Foi quando realmente eu servi na 3ª subchefia, onde tem duas grandes divisões. A divisão de Política e Estratégia, que era a minha, e a divisão de Doutrina e Emprego Militar. Então, é a cúpula do Exército, é onde você estuda realmente a estratégia, a política, e, na outro lado, a doutrina. Que legal, então, Coronel. Isso. Que história. E me diga uma coisa, nesses 35 anos de carreira? 35. 35 anos de carreira, quem foi o militar que lhe inspirou? Quem foi o militar assim que o senhor disse, esse é o cara? Meu pai. Olha aí, que legal, que legal. Realmente uma referência. Para mim, claro, eu servi com oficiais brilhantes. General Heleno, por exemplo, foi meu padrinho de espora, foi meu comandante. O general Heleno, que turma que ele é? 71. Olha aí, 71. Não, 69. 69, olha 69. aí.
Então nem pegou na academia. 7 turmas. Foi meu instrutor, depois... Inteligente? Muito inteligente. É um cara tríplice coroado, um cara acima da média. Olha aí. O general Heleno é uma referência. Depois tive outros tantos oficiais, mas desses que a gente conhece hoje, o general Heleno realmente, além de ser meu padrinho, é um cara acima da média em termos de inteligência e de competência. O senhor sabe que tem algumas figuras que nós, que não somos do meio militar, assim, apesar que eu também tive a minha família toda de militares, mas a população em geral tem alguns assim que são muito falados. O general Ustra, não sei... Brilhante Ustra. Brilhante Ustra. Esse comandou aqui. Comandou aqui. É meio seu contemporâneo também? Não, é bem mais antigo. Bem mais antigo. Bem mais antigo. Que eu me lembro que até o presidente Bolsonaro, que é seu contemporâneo, né, um ano mais novo também, citou ele no impeachment da Dilma. Exato. Né, citou... ele era coronel ou chegou a ser general? Coronel. Coronel, né, Brilhante Ustra, e ele citou ali, né, naquele momento de decisão do Brasil, né, onde ocorreu o impeachment da Dilma. O coronel Brilhante Ustra tem uma história fantástica, um patriota também acima da média, foi muito criticado e a esquerda o estigmatiza muito pelas suas posições muito firmes contra o regime comunista que tentou se implementar no Brasil, e ele foi uma das figuras proeminentes nesse combate ao comunismo na década de 60 e 70. Então, era uma referência aqui, né? Ele comandou o quartel aqui de São Leopoldo da artilharia, que tinha ali o 16º? O 16. Sim. Ele comandou o 16, quando o general Mourão foi tenente aqui. Mas olha aí, puxa, então é bem mais antigo mesmo. Não, ele é muito mais antigo, deve ser uns 10 anos mais antigo que a gente. Olha aí, que legal. Ele deve ser da turma de 60 e pouco. Coronel, eu fui aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. E em 1994, 1995, eu estava lá na 7ª, 8ª série, teve um episódio que marcou a história do Colégio Militar, que foi quando o nosso então comandante, Coronel Andrade Neves, meu amigo, pessoa fora de série, um dos melhores comandantes que nós tivemos lá. Eu tive acho que 3, 4 comandantes, e ele foi um dos melhores que nós tivemos. Ele marcou muito a todos nós, e aí teve um episódio de colocar uma placa em cima do nome do Lamarca. Lamarca. O senhor chegou a conhecer? Não, o Lamarca também é um personagem muito conhecido na história do Brasil, mas pelo lado negativo, né? Exato. Porque ele foi envolvido naquele movimento comunista que floresceu não só no Brasil, mas em toda a América na década de 60, né? E ele era um oficial, servia em Barueri, quando ele roubou, né? Ele participava naquela época a esquerda armada, havia um movimento armado de tentativa de implantação do comunismo no Brasil, e o Lamarca era uma das esquerda incomoda já faz tempo, então. Já, não. A esquerda incomoda desde muito, né? Essa história de esquerda e direita, só para fazer um parênteses, ela começou na Revolução Francesa, na verdade, né? Porque na época da França, do absolutismo, os franceses eram governados pela monarquia e pela igreja. E no parlamento, quando os movimentos mais populares começaram a surgir, eles sentavam mais ao lado esquerdo, e do lado direito sentava a turma que já era constituída. Então, à direita do rei ficavam a turma da monarquia e mais conservadora, mais de costumes. E ficava a nobreza e a igreja, e à esquerda aquela turma que vinha surgindo, né, dos movimentos de tentativa de derrubada do rei. Essa da esquerda chegar ao poder foi de forma pacífica, foi a partir dos anos 80, 90. E aí, mas até então, todas as tentativas de chegada ao poder pela esquerda foi pela Revolução Armada. Foi assim em Cuba, foi assim na Nicarágua, foi assim no Vietnã, foi assim na Coreia, né?
Então, todos esses, na Albânia, todos esses regimes autoritários e de esquerda que chegaram ao poder pela luta armada. Tá certo. E aí o senhor estava falando do Lamarca, que estava lá naquele movimento. Mas aí o Lamarca, nesse período de 1958 até 1964, quando se tentou tomar o governo do Brasil de forma violenta, uma revolução armada, o Lamarca furtou uma série de fuzis no regimento, no batalhão que ele servia, e para tentar armar essa. Então, realmente foi um homem, um traidor, né? Um homem de formação militar do Exército Brasileiro, que passou pelo Colégio Militar e que, de certa forma, denegriu toda a nossa história de servir a pátria, de não traição, né? E nesse momento... Exatamente... Em todas as áreas, né, Coronel, nós vemos o pessoal que é bom e o pessoal que é ruim, né? Então, se pegar todas as profissões, nós temos pessoas que denigrem as suas profissões e tudo mais, né? Seja na área política, seja na profissional, seja na religião. Sempre há. E nesse sentido foi que o Coronel Andrade Neves, o entendendo como uma pessoa que tinha passado pelo colégio e não honrado as tradições, colocou aquela placa ali, que foi uma questão muito polêmica. Foi polêmica, mas foi muito legal. Foi morto, né, lá na Bahia, no final da 1967, 68, justamente numa ação entre as Forças Armadas Brasileiras e os movimentos revolucionários de esquerda. Coronel, eu aprendi na escola que nós não tivemos uma ditadura no Brasil. Eu aprendi que nós tivemos uma revolução em 1964. E lá nesta revolução, por que não foi extirpado do Brasil esse comunismo? Na verdade... Porque eles tinham uma força naquele momento ali para... Eles combateram, mas não foi como hoje muitos parlamentares defendem a criminalização do comunismo. Na verdade, o que houve foi o seguinte: havia todo um jogo geopolítico entre o Ocidente e o Oriente, né? Havia os países que formavam a União Soviética naquela época, e acho que era um regime comunista, implantado desde 1917, 19, eles tinham a intenção de expandir essa ideia da Revolução Comunista para os demais países. Do lado ocidental das democracias, os Estados Unidos, que são um país extremamente democrático, tentavam, de alguma forma, impedir essa evolução. Então, era um jogo político, a chamada Guerra Fria, né, que durou aí na faixa de uns 60, 70 anos. Houve essa tentativa de tomada do poder pelos comunistas, pela Revolução Armada, que não prosperou no Brasil. Em outros países, ela prosperou, não prosperou porque a sociedade, de uma maneira geral, instou, né, chamou as Forças Armadas, que era o último bastião que tinha da liberdade, para poder combatê-los, né? Então, nesse movimento, em 64, não sei se talvez vocês devem ter visto algum documentário, as famílias saíam às ruas. Exemplo do que aconteceu agora, houve um clamor popular para a intervenção das Forças Armadas no país. E havia o presidente João Goulart, o presidente Jânio tinha renunciado, e o presidente João Goulart era adepto dessas ideias, estava inclusive na China quando houve o primeiro movimento de resistência a essas teorias comunistas e essas ações comunistas. Então, foi um movimento gestado pela sociedade civil que trouxe, né, o presidente Castelo Branco, foi o primeiro presidente da era militar, ao poder. Então, na verdade, foi um movimento estimulado e fomentado pela sociedade, né? Houve aquela marcha para a família lá no Rio de Janeiro que inundou a presidente Vargas, milhares de pessoas, e a partir daí o Exército não teve como, as Forças Armadas não teve como não intervir, e aí houve a deposição. E o senhor mesmo jovem viveu tudo isso? Eu tinha 10 anos nessa época, meu pai era militar, vivi isso muito intensamente. Ainda pegou o final, mesmo depois já oficial do Exército. Em 64 eu vivi todo o regime, né? Porque em 64 eu tinha 10 anos,
né? Não compreendia muito bem, mas eu via o meu pai, né, de prontidão. O meu pai, inclusive, estava de serviço no quartel-general do 2º Exército, houve um atentado que a presidente Dilma conduziu na Val Palmares contra o quartel do QG do 2º Exército, onde houve a morte do soldado Mário Cosel Filho. Uhum. Eles queriam roubar armas. Ela colocou com a equipe da Val Palmares uma Kombi cheia de explosivos na direção da guarita do quartel e deixaram a Kombi engrenada, amarraram a direção e a Kombi se dirigiu sem o motorista, que fugiu e explodiu na entrada. Coisa de filme, hein, Coronel? Coisa de filme. E nesse caso tinha um soldado recruta. Essas histórias as pessoas não contam, acho que só a esquerda é vitimizada, mas um menino de 19 anos ali de serviço que com a explosão veio a falecer. Meu pai, nesse dia, estava de serviço no QG. Então, que dia triste, né? Deve ter sido. Eu morava em São Paulo, né? Nós morávamos em São Paulo. Então, eu acompanhei isso. Então, isso foi em 64, 65, 66. E, portanto, toda a minha juventude, eu passei acompanhando essa história ao vivo, né? Porque eu acompanhava as movimentações do meu pai, as transferências, ele contava algumas histórias. Né? Até que em 73, eu fui para a Academia Militar, né? E aí sim, com um pouco mais de vivência, mesmo jovem, consegui entender todo esse movimento político que ocorreu no Brasil. Pô, que história, hein, Coronel? Que história de vida, que coisa maravilhosa, né? Deve ter sido essa sua adolescência, essa sua juventude, essa sua carreira que foi brilhante, né? Que coisa linda. Eu sou fã, né, dos militares. Quase fui para a SpaceX, né? Mas quando chegou na hora lá, eu fui para o direito e mudei minha vida. Coronel, como é que foi essa transição de militar, né? Pra que política. sempre, né, naquele sistema, né, que é criado, assim como o senhor estava nos contando, e entra para a política? É uma transição que ela foi lenta, foi gradual, naturalmente. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, em conviver em muitos ambientes políticos, né? Em determinado momento da minha carreira, como tenente-coronel, eu fui servir na presidência da República. Eu fui o Exército, né? Quando dizem hoje, não, porque o Exército está do lado A, do lado B, fulanos assim. Na verdade, a presidência, ela solicita, as forças escolhem as pessoas para ir para lá. E eu fui escolhido para trabalhar... Independente do governo. Independente do governo, independente se é esquerda, se é direita, se é querido, se é ruim. É o Exército que seleciona. Não há uma ligação do profissional que está lá com o presidente. Você vai lá cumprir uma missão. E eu trabalhei durante 4 anos no sistema na área nuclear. Veja só o que é a cavalaria, a flexibilidade, né? Eu fui designado para a presidência da República, trabalhei 4 anos na presidência, no sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro. Então, essa vivência, eu na ativa fui designado para ocupar essa função civil. Então, o senhor já viveu uma política dentro da sua função militar? Exatamente. Então, eu por dever de ofício, eu tinha que me relacionar. Eu estava diretamente ligado ao ministro. Na época, o secretário de Assuntos Estratégicos era o ministro Sardenberg, que era um diplomata, que era muito afável, e eu trabalhava diretamente com ele. Então, você tinha que se relacionar com o ambiente político. Eu, por conta disso, fui várias vezes ao exterior, falava com deputados, com senadores de outros países, inclusive para entender a questão nuclear, não só no Brasil, como nos outros países. Nós temos um problema sério nuclear no Brasil, a usina nuclear, a energia nuclear é uma das mais limpas, né? Você produz uma quantidade muito grande de energia num ambiente muito pequeno. Um reator, uma usina nuclear é 2 quadras de uma cidade, você produz você tem uma usina. Mas o grande problema da energia nuclear são os rejeitos, né? Os rejeitos radioativos.
e toda a segurança que precisa ter aos sistemas para que não haja nenhum tipo de vazamento e contaminação, etc. Então eu fiquei 4 anos nessa função e isso me deu uma bagagem, uma vivência, uma facilidade de entender a lógica política, da boa política, né? Então quando eu voltei para a ativa, continuei a minha carreira e em 2014 o general Mourão era comandante aqui militar do Sul e me convidou, pela minha experiência, etc., pela minha vivência, para chefiar o núcleo de estudos estratégicos aqui do Comando Militar do Sul. E eu já na reserva, voltei para trabalhar. Existe um programa no Exército que você volta a trabalhar, mesmo depois da reserva, se você tem uma determinada especialização, você é chamado de volta. E nesse momento eu me relacionava muito com as universidades, com o ambiente político também, no Comando Militar do Sul, e surgiu para trabalhar comigo um jovem tenente-coronel Zuco, que uma das figuras mais conhecidas do estado do Rio Grande do Sul, que foi ser meu subordinado e conversávamos muito sobre, assim como os outros que estavam ao meu comando, conversávamos muito sobre política, sobre estratégias, sobre as áreas militares, sobre segurança. E eu vi naquele jovem uma potencialidade muito grande de ir para o ambiente político. E ele também já tinha sido convidado por outras pessoas, pelo próprio presidente Eu costumo dizer assim, eu não sei como é que ele foi como militar, mas para a política ele nasceu para a política. É verdade. Então, ele foi um excelente militar, um bom militar. E aí, a partir daí, nós nos entendemos, houve uma sinergia muito grande de sentimentos e de objetivos, e eu passei a ajudá-lo, né, a construir um projeto. O senhor, eu acredito que até hoje o senhor é um mentor dele, né? A gente ajuda, né? E eu criei um projeto político para o deputado Zuco, e ele era um ilustre desconhecido, então nós fizemos todo um trabalho, tivemos muita ajuda de muitas pessoas e conseguimos uma coisa inédita, né? Uma coisa muito bacana que foi elegê-lo, inclusive, como deputado mais votado do Estado. Elegê-lo já era o nosso objetivo. Sim. E como sendo o deputado mais votado do Estado, 167.467 votos. É muito voto. Foi realmente... Mas o que nós fizemos? Nós pegamos toda essa estratégia, né, de resolver problemas e de equacionar grandes soluções e aplicamos à política. Coronel, só um pouquinho. Nós estamos agora indo para o break, recebendo o suplente de senador da República, nosso amigo Coronel Mário Andreuza, e daqui a pouquinho nós já estamos de volta, não saia daí, nós temos muita coisa boa ainda pela frente. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100.000 acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120.000 usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30.000 pizzas tamanho família. E por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso, vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Em Direita Brasil. Estamos recebendo hoje o suplente de senador da República, Coronel Mário Andreuza. E o senhor estava falando, Coronel, antes do break aqui, sobre a eleição do nosso deputado federal, Tenente Coronel Zuco, onde o senhor era o mentor dele naquela época ali, era responsável pela estratégia. Inclusive, Coronel,
Sábado agora foi lançado o livro Faz o L, De Volta à Cena do Crime. Será lançado, né? Será? Não, já foi lançado, que o programa vai ao ar segunda-feira, então foi lançado no sábado. Exato. E tá aqui um exemplar do nosso livro, né? Já deixamos aqui o exemplar, e estamos muito felizes aqui com a qualidade do livro. O senhor já leu, participou de alguma coisa ali? Nós estivemos no lançamento lá no sábado. Realmente, o Tenente Coronel Zucco, o deputado Zucco, é uma pessoa extremamente capaz e com uma competência, com a capacidade de aglutinar pessoas importantes dentro dessa publicação. É um compêndio, é um livro que traz informações super atuais, é super importante. Se você tiver oportunidade, conheça essa obra, que realmente vale a pena. O Zucco conseguiu, né, ele já tem outros livros também escritos, mas conseguiu colocar nessa publicação aspectos relevantes e autores e outros parlamentares que trouxeram histórias extremamente importantes para a conjuntura e para o momento brasileiro. Então, você aí, querido telespectador, adquira esse livro, Faz o L, De Volta à Cena do Crime, de autoria do deputado federal Tenente Coronel Zucco. Coronel, o senhor foi o nosso chefe direto lá na Assembleia Legislativa, o senhor era o coordenador da bancada, que depois do deputado é o cargo mais importante dentro de um partido, dentro da própria Assembleia Legislativa, e lá o senhor fazia um papel fundamental de conciliar aqueles deputados, que muitas vezes estão dentro da mesma legenda, mas têm as suas vaidades, têm as suas posições. Então, dentro do partido, muitas vezes acontece ali as guerras internas, né, os problemas internos. E o senhor tinha uma habilidade toda de conciliar esses deputados. Como é que foi para o senhor essa experiência de ser o coordenador da bancada na Assembleia Legislativa? Foi uma experiência muito rica, né? Logo após a eleição, nós tivemos a aventura, né? O partido, na época, o partido do presidente Bolsonaro, que era o PSL, elegeu 4 deputados estaduais e 4 deputados federais. Foi uma coisa assim, em termos de eleição partidária, de participação num partido que tinha uma expressão reduzida aqui no Estado. Houve um crescimento muito grande. E um partido, quando cresce de uma maneira assim desordenada, porque era um partido muito, muito grande, ele acaba, os parlamentares têm as suas características, têm as suas propostas, têm as suas ideologias, todas dentro do mesmo partido, mas cada um com a sua característica. Então a experiência foi muito interessante no sentido de poder harmonizar, não é? O coordenador de bancada, ele é um personagem que atua não só na parte administrativa, mas principalmente na parte política, né? Fazendo a coordenação com os outros partidos, com os outros coordenadores, fazendo interlocução entre os próprios deputados, que eram 4 deputados de primeiro mandato, não havia ninguém que já tivesse experiência na Assembleia Legislativa, e nós também chegando, foi um desafio muito grande. Mas foi muito interessante porque havia, né, e sempre há, dentro dos partidos, dentro da própria legenda, uma certa, não chega a ser uma competição, mas há um protagonismo de um mais que o outro, etc. E cabe ao coordenador da bancada buscar essa harmonia, né, essa convivência fraterna. E no plenário, muitas vezes, há discordâncias, então o coordenador tem que convencer um parlamentar a ter um voto, mudar um determinado posicionamento em função da unidade do partido. Então essa foi uma experiência muito bacana. Eu passei 4 anos na Assembleia, fui coordenador da bancada do PSL, depois coordenei por um período reduzido, fui para a bancada do PL, quando o deputado também, a história do deputado também é muito interessante, porque ele mudou, ele acompanhou o presidente Bolsonaro na ida para o PL e depois, por uma questão de estratégia política, nós migramos para o Republicanos, que é o partido que hoje fazemos parte. Inclusive, depois também coordenei a bancada do Republicanos com outros deputados, né? Então, foi uma experiência muito bacana. A Assembleia Legislativa me deu essa capacidade de interagir com os outros partidos. Mesmo o partido de esquerdas, o coordenador, ele tem que ter essa capacidade
de dialogar e fazer com que as coisas aconteçam. Que legal. Coronel, eu me lembro que na época já havia uma decisão do deputado federal Tenente Coronel Zucco dele concorrer ao cargo federal. E então surgiu uma lacuna no Estado. Quem que seria o parceiro dele no Estado? Depois foi surgindo as dobradinhas, como a gente chama, e foram surgindo ali alguns candidatos. Ele fez um apoio para 3, conseguiu eleger os 3, ajudar na eleição dos 3, com o seu nome, com o seu apoio, e havia uma expectativa que o senhor concorresse a deputado estadual. Não, inicialmente fazia parte da nossa estratégia, dando um passo atrás a questão do Zucco, o projeto do deputado Zucco é que ele concorresse a estadual ou a federal, né? E depois de uma série de análises que nós fizemos, de estudos, chegamos à conclusão, e ele, naturalmente, que é o deputado mais interessado, fez a opção de concorrer à federal. Nesse sentido, nós apoiamos não só os 3 que se elegeram, mas apoiamos outros candidatos também que, infelizmente, não chegaram. Tiveram ali alguns muito próximos, mas é um processo que nós conhecemos, há uma concorrência, há muitos candidatos. Então, apoiamos alguns outros, mas tivemos sucesso com 3. Eu também, inicialmente, tinha dentro da nossa estratégia que eu concorresse a estadual para fazer uma dobradinha com o Zucco. No entanto... O senhor, eu me lembro que na época o senhor ia fazer essa dobradinha para puxar exatamente o pessoal do Exército, que o senhor tem um trânsito excelente, né, com os militares. O pessoal do Exército, naturalmente, e a minha base familiar e política é a fronteira oeste, né? Então eu teria uma área onde o Zucco tinha alguma dificuldade, nós não tínhamos um parceiro naquela região. Então essa era uma ideia que nós construímos lá atrás. No entanto, a política é muito dinâmica, surge um fato novo que é a candidatura do general Mourão. Não é? Que é um amigo pessoal seu. Meu, né? Já de 40 anos. O general Mourão, desde a época acadêmica, a gente trabalha junto e somos amigos, além de sermos companheiros de armas e de farda, somos amigos, né? E com a decisão do general Mourão, que estava entre concorrer no Rio de Janeiro a governador ou aqui ao Senado, ele não havia tomado essa decisão, e o deputado Zucco, vale ressaltar, foi muito importante nessa construção da candidatura do general Mourão, ele assume a condição de pré-candidato ao Senado aqui. E aí, o general Mourão sinaliza, né, a possibilidade de que eu coordenasse a campanha dele. Então, eu já estava numa situação que eu tinha que ajudar a coordenar a campanha do coronel Zucco, né? A minha própria... O deputado já estava chateado, que eu me lembro, porque ele não queria perder o coordenador. A minha própria, se eu fosse concorrer, ia do general Mourão. Então, naturalmente que existe toda uma estratégia, não dá para a gente... Ou a gente faz alguma coisa bem feita, né? Porque não daria para fazer as 3 coisas. Então, fizemos um estudo, uma análise daquele momento, e chegamos à conclusão que era melhor eu ficar na coordenação da campanha do general Mourão, e fizemos isso, e não concorrer ao Senado. E aí surgiu o convite para o senhor ser suplente do general Mourão. Nessa construção toda, ao longo do general Mourão, precisava ter um suplente, né? E então, por estar próximo, né, não necessariamente o coordenador é um suplente, quer dizer, eu ocupei ali as duas funções, né? Então hoje sou o suplente do general Mourão, com muito... E além de suplente, hoje eu coordeno o escritório político dele aqui no Rio Grande do Sul, né? O general Mourão tem... Lembrando que todos os parlamentares a nível federal, eles têm uma estrutura em Brasília e também tem uma estrutura no seu estado. Normalmente é assim. Então são 2 gabinetes que nós temos, né? Geralmente o gabinete no estado faz a parte política, né? E o gabinete em Brasília faz a parte mais técnica, né, Coronel? O gabinete em Brasília ele faz a parte legislativa, né? Vale lembrar que o Senado é a Câmara Alta, né? Então o Senado é uma Câmara revisora. Cabe ao Senado, o Senado representa os estados, né? Tanto é que, independente da população, todas as unidades da federação têm 3 senadores.
Não é? Para ver a igualdade entre os estados. O equilíbrio entre os estados. Então, todos os estados têm 3 senadores que representam o interesse da unidade federativa. Né? Já a Câmara representa a população, representa a sociedade. Portanto, o número de deputados é proporcional à população. Então, quanto maior a população de um estado, maior o número de deputados. O maior número de deputados hoje está em São Paulo. São Paulo, por exemplo, tem 57, se eu não me engano. Nós temos 31 deputados federais. Né? E também essa proporcionalidade para as assembleias legislativas. Então, o Senado, por ser uma Câmara revisora, ela tem 3 funções, basicamente. Ela legisla, ela fiscaliza e ela audita. Né? Então, ela ouve, ela entrevista, é ela que faz todo o processo de avaliação de embaixadores, né? Ministros do Supremo. Supremos, né? Ministros das Supremas Cortes, tudo isso passa por uma audiência no Senado. Né? Portanto, ser suplente do senador é realmente uma função, para mim, muito importante. Com certeza. Né? É interessante, Coronel, que a gente chega lá em Brasília e lá no Congresso Nacional e nós temos lá uma parte que divide, né, a Câmara do Senado. Então, a Câmara é um tapete verde, o Senado é um tapete azul. Inclusive, esteticamente, né, são as 2 cúpulas daquele prédio do Congresso. De um lado é a Câmara dos Deputados, do outro lado é o Senado. Mas assim, Coronel, sabe qual é a sensação que eu tive? Que quando eu pisei no tapete do Senado, até o tapete era mais fofinho. Parece que é mais nobre, os gabinetes também são maiores, são mais... Naturalmente, né? Porque a Câmara são 513 deputados. É um ambiente... É uma favela, né? Não chega a ser isso, mas é um ambiente mais fervoroso, de mais discussões. É uma Câmara, é um ambiente onde há o debate mais acirrado, né? O Senado é uma Câmara, normalmente o perfil são pessoas mais maduras, mais experientes, é um número muito São menor. Ex-governadores, ex-presidentes da República. Isso, exatamente. São pessoas muito experimentadas na política. Normalmente são pessoas que já têm uma vivência. Portanto, é uma Câmara, são só 81, né? Lá na Câmara dos Deputados são 513. O próprio plenário da Câmara é mais efervescente, é mais vigoroso. E quando fazem as reuniões do Congresso Nacional, inclusive acontecem na Câmara, porque é maior, né? Porque é maior, né? Então, realmente, são 2 câmaras complementares, naturalmente, né? O Congresso é composto pelo Senado e pela Câmara. E agora nós estamos vivendo, por exemplo, algumas situações da CPMI, né? Tem comissões parlamentares mistas, né? Onde são, no caso agora de 8 de janeiro, onde você tem 32 integrantes, 16 do Senado, 16 da Câmara Federal, e tem comissões parlamentares tanto na Câmara quanto no próprio Senado, que são individuais, são separadas. Né? Mas então nós vamos ter agora a CPMI, que vai ser essa comissão mista, que agora está na discussão, quem vai ser presidente, quem vai ser relator, quem vão ser os integrantes. E nós temos as CPIs que vão acontecer, que uma foi proposta até pelo nosso deputado federal, Tenente Coronel Zucco. Que é a comissão parlamentar que vai investigar o MST, né? As invasões de terras, etc., que realmente é necessário que a população, que a sociedade conheça, né, um pouco mais desse movimento que é extremamente abusivo, invasivo, até criminoso, né, que invade terras, não só terras do Estado, né, federais, estaduais e municipais, quanto propriedades privadas, o que é um absurdo realmente. Né? Há que se ter um olhar sobre a questão da reforma agrária, e o Brasil já fez, em vários momentos, algum movimento em direção à reforma agrária, e pode fazer mais, mas não dá o direito da pessoa invadir uma terra que alguém está explorando. Coronel, deixa eu puxar um pouquinho para o vice-presidente da República, General Mourão. Preciso lhe fazer essa pergunta, o senhor sabe que a gente é amigo, e a pergunta ela vem até para trazer para elucidar
muitas vezes aquilo que os nossos telespectadores podem estar pensando. Chega no final do mandato do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, no último dia, vai para o exterior, né, vai para os Estados Unidos, e fica a cargo, então, do nosso vice-presidente da República, General Mourão, fazer o balanço do governo e o último pronunciamento daquele governo, e acontece toda uma celeuma nesse discurso dele. Muitos consideraram até o General Mourão como traidor. E o que aconteceu naquele momento ali? Foi um desabafo do general? Foi uma indignação dele? O que aconteceu de fato ali naquele momento? Na verdade, voltando um pouco atrás, logo após a eleição, houve todo aquele movimento dentro do país, né, na frente dos quartéis, de indignação com o resultado, com as urnas, que realmente nós temos que repensar essa questão das urnas, nós temos que melhorar esse processo, porque não é possível que a gente não tenha como auditar o resultado de uma eleição de uma maneira imediata, né? Então, o que nós pleiteamos é que não é que sejam as urnas sejam auditáveis, é que o voto seja auditável, né? Então, houve aquela dúvida e aquele movimento com relação a isso, né? E o presidente Bolsonaro, dentro da sua visão política, né, contestou isso e teve toda essa questão, até que no final do mês de dezembro, ele se ausenta do país e coube ao general Mourão fazer esse fechamento do mandato, né? Na verdade, o general Mourão não precisaria fazer aquele pronunciamento, mas um homem de coragem, um homem de fé e um homem com uma força moral muito grande, achou que não era digno, né, para um governo que estava terminando, sem uma mensagem final. Afinal das contas, são uns 60 milhões de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro e na nossa corrente política. E o país, como todo, independente de ter votado ou não, precisava que tivesse um fechamento. Então ele fez aquele fechamento. Muitas das pessoas, a maioria, eu acredito, nem entendeu a mensagem final. Sim. Talvez ele pudesse fazer uma mensagem mais simples, mais objetiva, mas de forma alguma. Ele fez um balanço, a primeira parte da fala dele foi realmente um balanço que o governo tinha feito. Na segunda parte, ele fez algumas críticas, em especial ao STF, né? Críticas contundentes e extremamente oportunas por essa ingerência. Será que o pessoal levou, então, que essas críticas foram ao presidente Bolsonaro? Confundiram? É aí que tem, aí é que está a celeuma da questão, né? Na verdade, o general Mourão, em momento algum, quis diretamente trazer à tona essa questão do presidente culpar o Bolsonaro? Em momento algum, e jamais fez isso. O general Mourão é extremamente leal, é um homem que teve 1000 oportunidades de até se candidatar, se quisesse, ao próprio presidente, mas por lealdade, né, ao presidente Bolsonaro, que durante os 4 anos ele foi extremamente leal. Em momento algum ele questionou qualquer posição, mesmo que naquele momento ele pudesse não ser totalmente a favor de uma posição do presidente, mas ele não, em momento algum, questionou a autoridade do presidente, nem era o caso. Mas talvez a forma como ele fala, que é uma forma um pouco mais rebuscada, a crítica que ele fez acentuada ao STF, possa ter levado a impressão que ele estivesse falando ou criticando a postura general. E aquele momento também era um momento de muito calor, o pessoal estava muito indignado, tudo, qualquer frase que as pessoas falavam já era considerado traidor, o pessoal estava muito inflamado, né? Mas eu conheço o general Mourão há 40 anos, militarmente, não há nenhum reparo na sua atitude, e politicamente, os 4 anos como ele foi vice-presidente, e nesse momento que você se referiu e que nós estamos analisando agora, junto com os nossos amigos telespectadores, o general Mourão, em momento algum, quis trazer qualquer sinalização sobre a conduta ética ou política do presidente Bolsonaro. Que bom. Não houve essa intenção, realmente. Talvez ele pudesse ter falado de uma maneira mais
direta, objetiva, a crítica que ele fez ao Supremo, porque ele falou sobre lideranças, ele falou sobre pessoas que estavam em posições estratégicas no Brasil e aquele clima, algumas dos apoiadores do presidente Bolsonaro entenderam que a crítica foi a ele, quando na verdade não foi de forma alguma. Coronel, nós estamos... Foi o processo político como um todo. Tá certo. Coronel, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, então, em rápidas palavras aí, quais são os projetos do General Mourão agora no Senado Federal? O General Mourão ocupa 3 comissões extremamente relevantes. Ele ocupa a Comissão de Agricultura, ele é membro da Comissão de Agricultura, da Comissão de Segurança e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Então, o grande projeto do General Mourão, é trabalhar pelo desenvolvimento do nosso Estado. Ele já tem alguns projetos de lei encaminhados. Tá? Então, nesse momento, ele está trabalhando em cima da reforma tributária, porque nós entendemos, e ele com muito mais profundidade, entende que nós precisamos fazer uma simplificação na questão tributária inicialmente e trazer o nosso contribuinte, e principalmente o empresário, as pessoas, o médio e o pequeno empresário, para um patamar de contribuição tributária que seja suportável. Hoje a nossa carga tributária é exagerada, né? E essa reforma tributária que está aí, ou pelo menos esse primeiro arcabouço fiscal e depois a reforma, parece que não vai chegar ao que nós pretendemos. Então, a grande meta dele é trabalhar em cima da reforma tributária, em cima dos projetos de segurança e, particularmente, na questão educacional. E eu tenho visto os posicionamentos dele, todos os posicionamentos, aquilo que a gente já esperava dele. Muito posicionamentos firmes, posicionamentos que são leais até o presidente Bolsonaro, né? Nós vemos ele combatendo o atual governo, nós vemos ele tendo uma posição assim que era aquilo que a gente acreditava que ele fosse fazer efetivamente. E a posição do general Mourão, do nosso senador Mourão, do qual tenho a honra e o privilégio de ser suplente, é de fazer uma posição construtiva. Não é uma oposição cega, barulhenta, uma oposição por fazer. Ele está fazendo uma oposição e fará de uma maneira construtiva e apresentando realmente propostas, porque não adianta você criticar por criticar, né? Você tem que criticar e apresentar uma solução. Se aquilo não atende a sociedade... Exatamente. Isso é uma coisa, Coronel, que eu sempre falo. Tá bom, a crítica está aqui, mas qual é a solução para essa crítica? Exatamente. Né? Então, criticar por criticar ou discordar por discordar é muito simples. Agora, eu não concordo com esse posicionamento ou com essa política, então eu vou propor alguma coisa que realmente melhore ou aperfeiçoe ou seja substituível com relação àquela posição. Tá certo. Coronel, seu ponto final? O meu ponto final eu acredito que nesse momento eu quero fazer um agradecimento muito especial a todas as pessoas que nos ajudaram durante o processo da campanha. Meu ponto final é aquelas pessoas que anonimamente contribuem com a política, entendeu? Porque nós estamos aqui na linha de frente, mas o que nós precisamos é levar a cidadania para a sociedade. As pessoas precisam entender a política como uma coisa boa. E muitas pessoas, meu ponto final é o agradecimento a todos aqueles que nos ajudaram durante o processo da eleição de 2022. Que coisa boa. Coronel, eu me sinto muito honrado com a sua presença. Eu sou uma pessoa que admiro muito o seu trabalho. O senhor tem uma educação, assim, o senhor é um gentleman. É um prazer sempre estar com o senhor. É sempre uma aula estar com o senhor. Então, eu quero dizer que os 2 anos que nós convivemos, um pouquinho mais de 2 anos que nós convivemos no trabalho em si, eu aprendi muito, recebi muito, era sempre uma aula, era sempre algo que muitas coisas eu levo para a minha vida. Ensinamentos que o senhor deixou que eu levo para a minha vida. Então, para nós aqui do Endireita Brasil, é uma honra lhe receber. Eu gostaria que o senhor transmitisse o nosso abraço ao General Mourão. E já vou lhe pedir aqui, né? Quem sabe um dia o nosso general participar aqui do Endireita Brasil, né? Quando ele estiver aqui pelo estado, quando estiver aqui na região. Se o senhor puder fazer essa ponte para nós aí, meu Deus do céu, né? Isso seria algo extraordinário aqui para o Endireita Brasil, receber uma pessoa que está aí fazendo história. Muito obrigado, Jânio. Estamos à disposição, não só de ti que está fazendo um trabalho maravilhoso, levando a informação a quem precisa, construindo
uma sociedade mais justa, mais igualitária e melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Obrigado pela oportunidade. Então, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, lembrando dos nossos patrocinadores, Território das Armas, Medim, Medicina e Segurança do Trabalho, Morgante Eletrônica e Repare Smart. São os nossos patrocinadores aqui do programa. Lembrando também que nós, de segunda a sexta-feira, estamos na Rádio Felicidade, ao vivo, das 18 às 19 horas. Quero agradecer a Deus, aos nossos telespectadores, à minha família e dizer que o programa Endireita Brasil é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Até a próxima segunda-feira, nosso encontro às 17 horas.